Empregada pobre e grávida é humilhada pela mãe do milionário. O que o milionário fez chocou a todos. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito de mais um jantar elegante em uma mansão de São Paulo, até que um episódio inesperado virou o centro das atenções. Em meio aos convidados da alta sociedade, a mãe do milionário, conhecida por sua postura rígida e tradicional, humilhou publicamente a empregada da casa, uma jovem simples e grávida, diante de todos. As palavras cortantes ecoaram pelo salão, deixando um silêncio desconfortável e olhares surpresos por toda parte. Mas o que ninguém poderia imaginar era a reação do milionário, que tomou uma atitude que mudaria não só a vida daquela jovem, como também os rumos de toda a família. Essa história, que se desenrola ao longo de um ano, mostra como as aparências e os valores podem ser desafiados quando coragem e empatia falam mais alto do que convenções sociais. Prepare-se para uma trama cheia de reviravoltas, encontros marcantes, conflitos familiares e decisões capazes de chocar a todos. Antes de continuar acompanhando, curta esse vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa emocionante jornada. O salão principal da mansão estava iluminado com lustres de cristal que refletiam nas paredes revestidas de espelhos dourados. A mesa extensa exibia taças de cristal alinhadas com precisão, pratos de porcelana importada e arranjos de flores tropicais cuidadosamente escolhidas para impressionar os convidados. Era um jantar pensado para ostentar, para reforçar a imagem de poder e sofisticação da família. Entre os presentes, empresários, políticos e conhecidos da alta sociedade paulistana se cumprimentavam com sorrisos calculados, trocando frases rápidas sobre investimentos, viagens internacionais e novidades exclusivas. O ambiente carregava um ar de competição disfarçada, onde cada detalhe parecia servir para mostrar quem tinha mais influência e prestígio. A mãe do milionário, uma mulher de postura firme e olhar crítico, circulava pelo salão com um vestido de seda azul escuro. Ela era a anfitriã perfeita para aquele tipo de evento, elegante, articulada e sempre atenta aos mínimos gestos de todos. Para ela, a imagem da família era o bem mais precioso, e qualquer deslize poderia ser considerado um desastre social. O protagonista, o milionário, observava tudo em silêncio, sentado à cabeceira da mesa. Era um homem de presença marcante, acostumado a dominar salas de reunião e negociações internacionais, mas que, naquela noite, parecia distante, como se carregasse um peso invisível. Sua mente vagava entre as responsabilidades empresariais e o desconforto que sentia com a artificialidade daquele ambiente. Foi nesse clima que a cena aconteceu. A empregada da casa, grávida de alguns meses, entrou discretamente no salão para recolher pratos usados e repor bebidas. Seus passos eram cuidadosos, seu olhar baixo, e mesmo diante de tantos olhares que a atravessavam, ela mantinha postura humilde e respeitosa. No entanto, bastou um deslize para que tudo se transformasse. Ao servir uma das taças, suas mãos tremeram levemente e algumas gotas de vinho escorreram pela toalha branca impecável. O silêncio que se seguiu pareceu ensurdecedor. A mãe do milionário, sem perder tempo, ergueu a voz em um tom firme que cortou o ar. Inaceitável. Nem para segurar uma garrafa você serve. E ainda acha que pode trabalhar aqui estando nesse estado? Uma vergonha para esta casa. Todos os olhares se voltaram para a jovem. O rubor em seu rosto denunciava a humilhação, seus olhos marejados imploravam por um buraco onde pudesse se esconder. Ela tentou se desculpar, balbuciando palavras quase inaudíveis, mas a mãe continuou, uma empregada grávida. Onde já se viu? Além de atrapalhar o serviço, ainda mancha a imagem desta família diante dos nossos convidados. Alguns convidados se remexeram nas cadeiras, desconfortáveis, enquanto outros apenas observavam em silêncio, como se aquilo fosse parte do espetáculo. A jovem recuou um passo, segurando a bandeja contra o corpo, visivelmente abalada. Foi então que o milionário, até então calado, ergueu-se da cabeceira. O barulho da cadeira sendo arrastada ecoou pelo salão. Seus olhos estavam fixos na mãe, mas sua voz, firme e controlada, foi dirigida a todos. Basta. O murmúrio cessou. Ninguém esperava que ele interrompesse o evento daquela forma. Essa cena não vai continuar, disse, aproximando-se da empregada. Ninguém nesta casa tem o direito de tratar outra pessoa com desprezo. A mãe, surpresa, tentou reagir. Está me desafiando diante dos nossos convidados? Ele respirou fundo, sentindo a tensão em seu peito. Ali estava o conflito que carregava há anos. O peso de manter a imagem perfeita da família versus o desejo de romper com tradições que sufocavam sua verdadeira essência. Estou defendendo aquilo que acredito.
E acredito que respeito é inegociável, independentemente da posição social. O silêncio se estendeu, pesado. A empregada, ainda trêmula, o olhou com uma mistura de gratidão e espanto. Os convidados trocaram olhares discretos, alguns admirados com a coragem dele, outros indignados com o atrevimento de contrariar a própria mãe. A mãe, percebendo a atenção que recaía sobre ela, tentou encerrar o assunto com um sorriso forçado. Que drama desnecessário. Vamos continuar o jantar. Mas o impacto já estava feito. O gesto do milionário havia chocado a todos. Não apenas pela defesa da empregada, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele havia confrontado diretamente a figura autoritária de sua mãe diante da elite social. Depois do jantar, quando os convidados começaram a se dispersar, comentários percorriam os corredores da mansão. Alguns o elogiavam discretamente pela postura, outros questionavam se ele havia perdido o juízo. Ele, por sua vez, recolheu-se ao escritório, onde permaneceu em silêncio, refletindo. A cena daquela noite não saía de sua cabeça. O olhar da empregada, misto de dor e gratidão, havia mexido com algo profundo nele. Pela primeira vez, sentia que não podia mais viver apenas para manter aparências. Do lado de fora, a cidade de São Paulo respirava em ritmo acelerado. As luzes dos prédios, os sons dos carros e o movimento incessante contrastavam com o silêncio pesado da mansão. A partir daquele instante, a vida dele começaria a mudar. E tudo havia começado com algumas gotas de vinho derramadas sobre uma toalha branca. Na manhã seguinte, a mansão parecia silenciosa demais para o tamanho que tinha. O jardim imenso recebia os primeiros raios de sol de outono, mas dentro da casa o ar era pesado, como se o jantar da noite anterior ainda estivesse acontecendo. O milionário acordou cedo, como sempre fazia, e desceu para a sala de estar. Encontrou sua mãe já sentada em uma poltrona, com uma xícara de café fumegante e o semblante endurecido. Ela não demorou a iniciar a conversa. Sem levantar a voz, mas com um tom frio, perguntou se ele tinha noção do escândalo que havia causado. Segundo ela, metade dos convidados já comentava sobre o absurdo de um homem da posição dele expor sua própria mãe daquela forma em público. Ele ouviu tudo em silêncio, mas não recuou. Quando finalmente falou, deixou claro que não se arrependia. Disse que o respeito não era negociável e que se aquilo fosse visto como fraqueza pelos outros, problema deles. A mãe apertou os lábios e encerrou a conversa, levantando-se com a mesma elegância calculada de sempre. Saiu da sala sem olhar para trás, como se aquele silêncio fosse uma punição. Ele ficou parado por alguns instantes, refletindo sobre o peso daquela ruptura. Desde criança, aprenderá a nunca contrariá-la, mas agora sentia que precisava sustentar a própria voz. Enquanto isso, na ala de serviço da mansão, a empregada se preparava para começar o dia. Ainda estava abalada pela humilhação, mas também carregava uma sensação nova, difícil de explicar. O gesto inesperado do milionário lhe dera uma mistura de esperança e medo. Esperança de que talvez sua gravidez não significasse o fim do emprego. Medo de que a fúria da mãe dele pudesse recair sobre ela de forma ainda mais dura. Durante o café da manhã, os funcionários trocavam comentários discretos. Alguns admiravam a coragem do patrão, outros se perguntavam até quando aquela situação poderia durar. No meio de tudo, a jovem grávida se sentia observada e vulnerável. Nos dias seguintes, as consequências começaram a se desenhar. O milionário notou que parte dos convidados daquele jantar começou a evitá-lo em eventos sociais. Convites antes frequentes diminuíram, e algumas reuniões de negócios foram conduzidas com certo distanciamento. Aparentemente, a defesa de uma empregada não era bem vista em um círculo onde status e aparência eram moeda de troca. Mesmo assim, ele não recuou. Pelo contrário, passou a observar mais de perto a rotina da mansão e os olhares que recaíam sobre a empregada. Percebeu que ela era alvo constante de críticas veladas da mãe, que agora parecia decidida a provar que sua presença era um erro. Mas também percebeu algo que nunca havia notado: a jovem tinha talento. Uma tarde, ao retornar de uma reunião, sentiu um aroma diferente vindo da cozinha. Curioso, entrou sem anunciar sua presença e a encontrou preparando um prato simples, mas com um cuidado incomum. Os temperos estavam equilibrados, o cheiro espalhava-se de forma agradável, e até a apresentação do prato, ainda inacabado, parecia ter sido pensada com carinho. Ele se aproximou e perguntou o que ela estava preparando. Surpresa, a jovem respondeu timidamente que era uma receita que aprenderá com a avó no interior.
Ele provou um pouco e ficou impressionado. O sabor era marcante, com uma combinação que lembrava sua infância nas férias no interior de Minas Gerais. Pela primeira vez em dias, ele sorriu de verdade. Disse que ela tinha um dom e que deveria investir nisso. A jovem, envergonhada, apenas agradeceu, mas aquelas palavras ficaram gravadas em sua memória. O milionário começou a pensar em possibilidades. A empresa da família enfrentava alguns problemas discretos, especialmente na área de hospitalidade, onde restaurantes de luxo e hotéis precisavam de inovação. Talvez aquele talento pudesse ser explorado de forma maior, não como uma forma de caridade, mas como uma oportunidade real. Enquanto ele amadurecia essas ideias, a mãe observava de longe. Para ela, tudo aquilo era mais um sinal de que o filho estava se desviando do caminho que havia sido cuidadosamente planejado. Ela tentou conversar com ele várias vezes, mas cada diálogo terminava em atrito. A tensão na mansão era tão visível que até os funcionários se movimentavam em silêncio, tentando não chamar atenção. No entanto, fora da mansão, a vida do milionário também estava mudando. Um almoço com investidores revelou que muitos estavam receosos em continuar certas parcerias. Comentários discretos sobre a fraqueza dele circulavam, como se defender alguém de classe social inferior fosse um sinal de inexperiência. Isso o irritava profundamente. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas também sabia que cada gesto tinha um custo. Numa manhã chuvosa, recebeu a visita inesperada de uma amiga da mãe, uma senhora que já havia frequentado muitos eventos da família no passado. Ela pediu para conversar em particular e, com um tom firme, disse que admirava sua postura. Contou que viera de origem humilde e que, no passado, também fora discriminada. Para ela, a atitude dele não era um erro, mas uma demonstração de caráter. A conversa o marcou. Pela primeira vez, alguém da mesma geração da mãe parecia apoiá-lo. Enquanto isso, a empregada continuava sua rotina, mas não sem dificuldades. Sua gravidez avançava, tornando cada tarefa mais cansativa. Além disso, o clima hostil provocado pela mãe do patrão a deixava insegura. Mesmo assim, encontrava pequenos momentos de alegria quando preparava receitas antigas. Era como se cada prato fosse um pedaço de sua história sendo resgatado. Um dia, quando o milionário entrou novamente na cozinha, encontrou-a preparando doces típicos. O cheiro de canela e açúcar invadia o ambiente, lembrando festas juninas. Ele perguntou se poderia levar alguns para uma reunião e ela, hesitante, concordou. Naquele encontro, ofereceu os doces como parte do café servido, sem revelar a origem. Para sua surpresa, os presentes elogiaram com entusiasmo, pedindo mais e comentando sobre o sabor autêntico. Aquilo foi um sinal claro de que havia ali algo poderoso. Não era apenas comida, era memória, era cultura brasileira representada em forma de sabor. Ele começou a enxergar um caminho que poderia unir a tradição de sua família aos valores que desejava promover. Mas esse movimento não passou despercebido pela mãe. Ao descobrir que os doces servidos em uma reunião importante haviam sido preparados pela empregada grávida, ela perdeu o controle. Chamou o filho para uma conversa dura, acusando-o de colocar em risco a reputação da família. Disse que estava envergonhada com a ideia de que uma funcionária simples tivesse qualquer influência nos negócios. Ele ouviu em silêncio, mas quando respondeu, foi categórico. Disse que estava cansado de viver em função de aparências e que acreditava que inovação vinha de onde menos se esperava. A mãe saiu da sala com o rosto endurecido, e naquele instante ele teve a certeza de que a relação entre os dois jamais seria a mesma. Apesar da tensão, algo dentro dele crescia. Era como se, finalmente, estivesse encontrando coragem para trilhar o próprio caminho. Ainda havia muito a enfrentar, mas ele sabia que não poderia voltar atrás. O jantar da humilhação havia aberto uma porta que não seria mais fechada. As primeiras consequências estavam claras. Parte da sociedade o via com desconfiança, a mãe o tratava com frieza, e sua imagem como empresária estava sendo testada. Mas, em contrapartida, ele começava a enxergar novas oportunidades e a construir conexões reais, baseadas não no medo, mas no respeito. E no coração daquela jovem grávida, nascia também uma nova esperança. As semanas seguintes foram marcadas por um clima de tensão constante dentro da mansão. Cada refeição em família parecia uma batalha silenciosa, cada encontro nos corredores um teste de paciência. O milionário mantinha sua postura firme, mas no fundo carregava o peso de enfrentar a própria mãe. Ele sabia que não era apenas uma discussão familiar, era uma disputa de valores.
Enquanto ela se apegava às tradições rígidas, ele buscava algo mais humano, mais autêntico. No escritório, os negócios exigiam sua atenção. A empresa da família, acostumada a operar no luxo e na exclusividade, começava a mostrar sinais de desgaste. Os relatórios revelavam uma queda na procura pelos restaurantes que administravam. Os clientes, cada vez mais jovens e exigentes, buscavam experiências diferentes, autênticas e ligadas à cultura local. Era como se o mercado estivesse gritando por inovação, mas a diretoria, formada por pessoas conservadoras, preferia ignorar os sinais. O milionário enxergava ali uma oportunidade. Ele lembrava do sabor dos doces que havia levado para a reunião e de como tinham impressionado os presentes. Começou a pensar em como poderia transformar aquele talento da empregada em algo maior. Não seria fácil. Haveria resistência da diretoria, críticas da sociedade, principalmente, a oposição da mãe. Ainda assim, ele decidiu seguir em frente. Chamou a empregada para uma conversa particular no jardim. Ela ficou assustada ao ser chamada, imaginando que poderia ser algo negativo. Mas ele a tranquilizou, dizendo que queria apenas conversar sobre seu futuro. Perguntou se ela já havia pensado em trabalhar com culinária de forma profissional. A jovem, surpresa, disse que era apenas algo que aprenderá com a avó e que nunca pensou em levar adiante. Ele, então, explicou que via muito potencial em seus pratos e que poderia ajudá-la a transformar esse dom em um caminho real. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras. Em seus olhos havia brilho, mas também medo. A gravidez já lhe trazia tantas incertezas, e agora aquela possibilidade parecia grande demais para sua realidade. Ainda assim, ela agradeceu emocionada, dizendo que nunca imaginou que alguém pudesse enxergar valor em algo tão simples de sua vida. Enquanto a conversa se desenrolava, a mãe observava da varanda, com os olhos cheios de reprovação. Para ela, aquilo era inaceitável. Mais tarde, chamou o filho e o confrontou de forma dura, dizendo que ele estava colocando em risco a imagem da família. Ele ouviu, mas não recuou. Disse que estava cansado de viver apenas para agradar os outros e que acreditava em construir algo novo. O conflito atingiu um novo nível quando boatos começaram a circular. Em reuniões sociais, algumas pessoas insinuavam que havia algo além de profissionalismo na relação entre o milionário e a empregada. Comentários maldosos diziam que ele estava envolvido com ela. O milionário sabia que não era verdade, mas também sabia o quanto esses rumores poderiam prejudicar sua imagem. Ainda assim, não permitiu que isso o afastasse de seu objetivo. Para provar que estava sério, ele convocou uma reunião com parte da diretoria da empresa. Apresentou uma proposta ousada: criar uma nova linha de restaurantes que valorizasse a culinária tradicional brasileira, com pratos autênticos preparados de forma inovadora. Usou como exemplo os doces da empregada e falou sobre como aquilo havia encantado pessoas acostumadas com o luxo. A proposta gerou choque. Alguns executivos acharam a ideia genial, outros consideraram um risco desnecessário. A mãe, presente na reunião, foi categórica em sua desaprovação, dizendo que aquilo seria um passo para baixo na reputação da empresa. Mas o milionário foi firme. Disse que a empresa precisava se reinventar e que não iria abrir mão de levar a ideia adiante. Do lado de fora, a empregada observava tudo de longe. Ela não fazia ideia da dimensão do que estava acontecendo. Apenas sabia que, de alguma forma, sua vida estava mudando. Ainda trabalhava na mansão, mas agora carregava uma nova responsabilidade. Os pratos que preparava eram constantemente provados pelo patrão, que anotava detalhes, fazia perguntas e incentivava melhorias. Ao mesmo tempo, os obstáculos começaram a surgir. O primeiro foi a resistência da própria empresa, que relutava em aceitar mudanças tão radicais. O segundo foi a sociedade, que continuava espalhando boatos e críticas. O terceiro foi pessoal. O milionário começou a sentir o peso emocional de sustentar aquela luta. Em algumas noites, ele se trancava no escritório, olhando pela janela para a cidade iluminada e se perguntando se estava fazendo a coisa certa. Mas, em meio a tantas dúvidas, houve pequenas vitórias que lhe deram força. Em um evento beneficente, ele decidiu arriscar e servir pratos preparados pela empregada sem revelar a origem. O sucesso foi imediato. Os convidados se surpreenderam com os sabores, pedindo mais e elogiando a autenticidade. Quando ele revelou que aqueles pratos haviam sido feitos por uma funcionária da mansão, muitos ficaram chocados. Alguns criticaram, mas outros ficaram encantados. Pela primeira vez, ele sentiu que estava no caminho certo.
A mãe, porém, ficou furiosa. Disse que ele havia transformado um evento de prestígio em uma feira de comida popular. Ele respondeu que não via problema em valorizar as raízes do próprio país. A discussão terminou em gritos e silêncio pesado, que se prolongou por dias. Nesse período, a empregada começou a se sentir mais confiante. Ainda tinha medo do futuro, mas a possibilidade de usar seu talento para mudar de vida a enchia de esperança. Começou a anotar receitas, lembrar histórias da infância e experimentar combinações. Cada prato era uma lembrança, cada tempero um pedaço de sua trajetória. Enquanto isso, o milionário enfrentava novos desafios nos negócios. Alguns investidores ameaçaram se afastar, mas outros, curiosos, começaram a demonstrar interesse em sua ideia. Ele sabia que precisava de uma grande prova para consolidar o projeto. Foi então que ouviu falar de um concurso gastronômico nacional, que premiava talentos desconhecidos da culinária brasileira. Imediatamente pensou nela. Quando a contou sobre o concurso, a empregada ficou paralisada. Disse que jamais teria coragem de se expor daquela forma. Mas ele insistiu, dizendo que estaria ao lado dela em cada passo. Explicou que aquilo poderia mudar não apenas sua vida, mas a forma como as pessoas viam a própria cultura. Depois de muito hesitar, ela aceitou. A partir daí, começou um novo capítulo em suas vidas. As noites da mansão foram tomadas por treinos culinários, degustações e conversas sobre ingredientes. O milionário, que nunca tinha se interessado por cozinha, agora mergulhava em aromas e sabores, redescobrindo o Brasil através dos pratos dela. No entanto, cada progresso trazia também um custo. O cansaço físico da gravidez pesava sobre ela, e ele precisava equilibrar suas responsabilidades empresariais com o apoio constante. Além disso, a pressão da sociedade e as críticas da mãe se intensificavam. Mas, apesar de tudo, havia algo novo no ar, uma chama de transformação que ninguém conseguiria apagar. Naquela altura, ele já sabia que a decisão que tomara não tinha volta. Estava disposto a enfrentar o que viesse pela frente. A primeira decisão difícil havia sido feita no jantar, quando se levantou contra a própria mãe. Agora, outra se desenhava diante dele, apostar tudo em algo incerto, mas cheio de significado. Era apenas o começo de uma jornada que transformaria não só sua vida, mas também a de todos ao redor. Os dias que se seguiram ao constrangimento público foram de tensão crescente. A jovem empregada tentava se manter firme, mas o peso das palavras da mãe do milionário ainda ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Cada vez que ela atravessava o corredor da mansão ou se aproximava dos jardins para trabalhar, sentia os olhares de julgamento, alguns curiosos, outros solidários, mas todos a lembravam de que sua presença estava em evidência. O milionário, por sua vez, sentia-se dividido. De um lado, o desejo de proteger e amparar a funcionária, cuja força silenciosa começava a despertar nele uma admiração sincera. Do outro, o peso da tradição e da imagem que sua família mantinha perante a sociedade paulistana. Em uma manhã fria, enquanto a neblina ainda pairava sobre as árvores da propriedade, o milionário decidiu caminhar pelo jardim para refletir. O cheiro da grama recém-molhada se misturava ao perfume das flores que começavam a se abrir. O silêncio apenas era quebrado pelo canto dos pássaros. Foi nesse ambiente que ele percebeu que precisava tomar uma decisão. Não poderia mais permanecer em cima do muro, permitindo que a injustiça prevalecesse. Ele chamou a empregada para uma conversa particular, longe da mansão, no campo aberto da propriedade. As mãos dela tremiam levemente, mas os olhos estavam firmes. O milionário explicou que havia decidido oferecer a ela mais do que um emprego. Disse que acreditava no futuro dela e do bebê, e que não permitiria que fossem tratados com desdém. As palavras pegaram a jovem de surpresa. Ela tentou argumentar que não queria caridade, que apenas buscava dignidade. Ele sorriu e respondeu que não se tratava de caridade, mas de reconhecimento pelo esforço e pela coragem que ela demonstrava todos os dias. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando, na mesma semana, a mãe do milionário organizou um chá beneficente para senhoras da alta sociedade, e, sem avisar, pediu que a empregada servisse os convidados. O objetivo era claro, expô-la novamente, como se sua condição fosse motivo de vergonha. O que ela não esperava era que algumas das convidadas, mulheres de idade que conheciam bem as agruras da vida, se mostrassem sensibilizadas ao ver a barriga em crescimento da jovem. Em vez de zombarias, surgiram palavras de incentivo e até mesmo discretas ofertas de ajuda. O gesto, ainda que singelo,
começou a quebrar a barreira de isolamento que a mãe do milionário tentava construir. Poucos dias depois, uma situação de médio impacto trouxe novas tensões. O milionário recebeu uma proposta de parceria internacional que exigiria dele longas viagens e compromissos fora do país. Sua mãe viu nisso a oportunidade perfeita para afastá-lo das decisões que vinha tomando em favor da empregada. Porém, para surpresa dela, ele recusou a proposta, afirmando que naquele momento sua prioridade estava em assuntos pessoais. Esse foi um choque para o círculo social, que sempre o conhecera como alguém obcecado pelo crescimento dos negócios. Com essa escolha, os rumores começaram a circular pela cidade. Jornais de colunas sociais insinuavam que havia algo mais na relação entre patrão e empregada. A pressão da opinião pública se intensificou. Amigos de negócios, preocupados com a imagem, passaram a aconselhar o milionário a rever suas atitudes. Essa foi mais uma camada de obstáculo que ele precisou enfrentar. O preço da escolha pela empatia estava se tornando mais alto do que ele imaginava, mas não havia volta. Entre essas tensões, surgiu um momento de humanidade que fortaleceu a ligação entre eles. Em uma noite chuvosa, quando os trovões iluminavam o céu e o barulho da água batendo nas janelas parecia ensurdecedor, a jovem teve uma crise de ansiedade. O milionário, percebendo seu nervosismo, ofereceu companhia. Sentaram-se juntos na sala de estar, sem grandes discursos, apenas compartilhando o silêncio. Ele contou histórias da infância, da época em que ainda não carregava o peso do império familiar, e pela primeira vez ela o viu como um homem vulnerável, não apenas como patrão. Esse momento de abertura criou uma ponte emocional entre eles que seria essencial para o que estava por vir. Outro acontecimento relevante ocorreu quando o milionário decidiu investir em um projeto social voltado para gestantes em situação de vulnerabilidade. Inspirado pela força da funcionária, ele idealizou a criação de uma casa de apoio, com médicos, enfermeiros e voluntários. A ideia ganhou força, mas também atraiu críticas ferozes da mãe, que considerava aquilo uma exposição desnecessária e até mesmo uma afronta ao status da família. Essa decisão do milionário representava uma vitória importante, mas também exigia dele sacrifícios financeiros e emocionais, já que teria que desviar recursos de projetos que eram considerados lucrativos. No entanto, a grande virada daquele período veio durante uma festa de gala em um hotel de luxo em São Paulo. O milionário, ciente de que sua mãe tentaria usar a ocasião para envergonhar novamente a empregada, tomou a dianteira. Ele apareceu ao lado dela, não como patrão e funcionária, mas como alguém que reconhecia seu valor. A cena chocou a todos. Os flashes das câmeras capturaram o momento, e no dia seguinte os jornais estampavam a imagem como símbolo de ousadia. A mãe, humilhada pela repercussão, percebeu que havia perdido o controle da narrativa. Essa exposição, no entanto, trouxe consequências. O projeto social do milionário ganhou apoio inesperado de empresários progressistas e de organizações civis, mas também atraiu resistência de setores conservadores. Ele precisou enfrentar reuniões tensas, debates acalorados e até ameaças veladas de boicote comercial. Cada passo exigia dele não apenas coragem, mas também estratégia para não perder o império que havia construído. A jovem, por sua vez, começou a sentir o peso da exposição. Em um passeio pelo bairro, ouviu cochichos e comentários maldosos. A vergonha fez pensar em desistir e sair da cidade, mas foi o milionário quem a convenceu a permanecer. Ele mostrou que já não se tratava apenas dela, mas de um movimento que poderia inspirar muitas outras mulheres. Com o tempo, a própria mansão começou a mudar. O ambiente antes frio e carregado passou a receber visitas de profissionais e voluntários ligados ao projeto social. O riso das gestantes, o choro dos bebês e o cheiro de café fresco invadiram os corredores antes silenciosos. Isso irritava profundamente a mãe, mas trazia uma nova energia para casa. No fim daquele ciclo, ao olhar para trás, o milionário percebeu que cada escolha que fizera havia custado caro: negócios perdidos, amizades desfeitas, noites mal dormidas. Mas também havia conquistado algo que dinheiro algum poderia comprar: a sensação de estar construindo algo maior do que si mesmo. As semanas que seguiram foram marcadas por mudanças visíveis na vida do milionário e na rotina da mansão. Se antes a casa refletia apenas luxo, protocolos rígidos e festas grandiosas para impressionar a sociedade, agora começava a carregar sinais de transformação silenciosa. A cada dia, novos rostos entravam e saíam: médicos voluntários, assistentes sociais, psicólogos e até estudantes de enfermagem. Eles iam para reuniões do projeto social que ele estava estruturando, inspirado pela força da empregada grávida.
A presença dessas pessoas trazia vida para a mansão, mas também provocava olhares de reprovação da mãe, que não escondia seu descontentamento ao ver a propriedade da família sendo usada para um propósito que julgava inadequado. O milionário, no entanto, estava firme em sua decisão. Havia nele uma sensação de propósito que nunca tinha experimentado nos negócios. Era como se, pela primeira vez, estivesse direcionando sua energia para algo que ultrapassava números e contratos. A cada encontro, ao ver gestantes agradecendo pelo espaço e pela oportunidade de receber apoio, sentia-se mais convicto de que estava no caminho certo. Ainda assim, a pressão aumentava. Parceiros de longa data questionavam sua postura. Alguns insinuavam que ele estava deixando de lado a racionalidade empresarial, e até mesmo funcionários antigos se mostravam inseguros sobre o futuro. A primeira pequena reviravolta daquele período aconteceu em um café discreto na Avenida Paulista, onde ele se reuniu com um investidor estrangeiro. Durante a conversa, o milionário percebeu que aquele homem não estava ali apenas para tratar de negócios. O investidor comentou que a postura social dele havia chamado atenção no exterior, e que, ao contrário do que todos imaginavam, aquilo poderia abrir portas para novos tipos de investimentos. A revelação trouxe alívio e mostrou que sua escolha, ainda que criticada, não era necessariamente um risco irreversível. Enquanto isso, a jovem empregada grávida enfrentava dilemas pessoais. Ela se sentia grata pela oportunidade e pela proteção do patrão, mas também temia se tornar alvo constante de fofocas e ataques. Em um fim de tarde, quando o sol se escondia atrás dos prédios e o vento frio soprava pelas ruas de São Paulo, ela decidiu escrever uma carta de agradecimento, mas acabou transformando o texto em um desabafo. Confessou ali que sentia medo de não estar à altura da confiança que ele depositava nela. Ao ler a carta, o milionário percebeu o quanto ela carregava fardos invisíveis e decidiu agir de maneira mais prática. Matriculou-a em um curso noturno de gestão comunitária, algo que poderia ajudá-la a ganhar confiança e independência. Esse gesto, porém, gerou uma nova reviravolta de médio impacto. A mãe do milionário descobriu e, furiosa, acusou de tentar transformar a empregada em alguém acima de sua condição. Em uma reunião familiar, diante de tios e primos que sempre reverenciaram a matriarca, ela afirmou que o filho estava destruindo o legado da família. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado quando ele, em voz firme, declarou que o verdadeiro legado não estava nos negócios, mas no impacto que se deixava no mundo. A declaração gerou espanto e marcou o início de uma divisão clara entre os membros da família. Alguns passaram a respeitá-la ainda mais, enquanto outros se afastaram, julgando-o rebelde. Em meio a esses conflitos, outro acontecimento relevante trouxe novas tensões. Durante uma visita ao projeto, uma das gestantes entrou em trabalho de parto antes do previsto. A correria foi intensa, médicos improvisaram um espaço, enfermeiras correram com toalhas e equipamentos básicos, e todos aguardaram em suspense. O milionário permaneceu ao lado da jovem empregada, que, emocionada, segurava a mão da gestante para transmitir força. O choro do bebê, quando finalmente nasceu, ecoou como uma vitória coletiva. Esse momento fortaleceu ainda mais a convicção do milionário de que estava investindo em algo que realmente importava. Pouco tempo depois, uma reviravolta de maior impacto aconteceu. Uma revista de grande circulação publicou uma reportagem especial sobre o projeto social. O texto destacava não apenas o trabalho do milionário, mas também a história da empregada grávida, apresentando-a como inspiração. O problema foi que, junto com o reconhecimento, vieram ataques. Colunistas de opinião questionavam se a relação entre os dois era apropriada. Manchetes sensacionalistas insinuavam escândalos, e a pressão da mídia atingiu níveis insuportáveis. A jovem, envergonhada, chegou a cogitar pedir demissão. O milionário, no entanto, foi categórico, disse que não permitiria que ela abandonasse o que estavam construindo por causa de rumores maldosos. Para enfrentar o novo obstáculo, ele convocou uma coletiva de imprensa em um auditório da própria empresa. O ambiente estava carregado, jornalistas se amontoavam com câmeras e gravadores, o cheiro forte de café e papel de anotações dominava o espaço, e os flashes iluminavam cada palavra. O milionário falou de valores, de dignidade e de propósito. Reafirmou que sua relação com a empregada era de respeito e admiração, e que a missão deles estava acima das fofocas. O discurso viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões, mas conquistando corações de muitos que se sentiram representados pela coragem dele. Enquanto isso, a mansão seguia em transformação. O jardim antes impecável, onde cada flor era escolhida a dedo para festas luxuosas, agora servia de espaço para encontros comunitários,
rodas de conversa e até pequenas feiras de artesanato. O cheiro de bolo caseiro e café fresco passou a se misturar com o perfume das flores. A rigidez dos corredores deu lugar a risadas de crianças correndo e vozes animadas. Para a mãe do milionário, aquilo era uma afronta diária. Para ele, era prova de que estava mudando não apenas uma vida, mas um ambiente inteiro. Outro ponto decisivo foi quando o curso noturno da empregada começou a dar frutos. Ela se destacou entre os alunos, ganhou confiança e apresentou projetos que chamaram a atenção dos professores. Um deles a convidou para participar de um seminário sobre inclusão social. A ideia de falar em público aterrorizava a jovem, mas o milionário a incentivou, lembrando-a de que sua voz poderia inspirar outras mulheres. Esse evento, realizado em um auditório lotado, com cheiro de madeira polida e eco das palmas, foi um marco. Pela primeira vez, ela se apresentou não como empregada, mas como futura gestora de mudanças sociais. Apesar dos avanços, os desafios não diminuíam. O milionário enfrentava resistência dentro de sua própria empresa. Diretores pressionavam para que ele se dedicasse mais aos negócios e menos ao projeto. Um deles chegou a ameaçar sair da companhia caso ele não mudasse o foco. Ele entendeu que, para manter o equilíbrio, precisaria abrir mão de parte do controle. Delegou funções estratégicas a pessoas de confiança, mas isso teve um custo emocional. Era como se estivesse renunciando a parte da identidade que construiu ao longo da vida. Nesse período, o tempo trouxe novas transformações visíveis. O ventre da empregada crescia, tornando-se símbolo não apenas de sua luta pessoal, mas também de esperança para todos ao redor. As estações do ano se alternaram. O frio do inverno deu lugar ao calor abafado do verão paulistano, com suas chuvas repentinas que encharcavam ruas e calçadas. Cada mudança no clima parecia refletir também as mudanças internas dos personagens. No final desse ciclo, uma grande reviravolta tomou forma durante um jantar formal promovido pela mãe do milionário. Ela havia convidado políticos e empresários para tentar reconstruir sua influência. O que ela não esperava era que, em meio ao discurso, uma das convidadas, uma médica respeitada, elogiasse publicamente o projeto do milionário e a coragem da empregada. As palavras da médica desarmaram a matriarca diante de todos. A tentativa de humilhar se transformou em um momento de reconhecimento inesperado. A vitória, no entanto, teve seu custo. A mãe declarou que não apoiaria mais nenhuma decisão do filho e se retirou do evento, deixando claro que a ruptura familiar estava consumada. O milionário, embora abalado, manteve-se firme. Entendeu que cada conquista vinha acompanhada de um preço, mas também de uma lição. A força que encontrava no olhar da empregada grávida e no sorriso das pessoas beneficiadas pelo projeto era maior do que qualquer obstáculo. Aos poucos, ele percebia que estava se tornando não apenas um líder de negócios, mas alguém capaz de transformar vidas de maneira verdadeira. O início do novo ano trouxe uma atmosfera de mudança para todos os envolvidos. As festas tradicionais de fim de ano haviam passado com certo desconforto dentro da mansão. Enquanto a cidade de São Paulo se enchia de luzes, fogos e cores vibrantes que refletiam no céu, a tensão familiar se tornava cada vez mais evidente. O milionário começava a perceber que seu caminho estava definitivamente afastando das convenções e das expectativas impostas por sua mãe, mas esse afastamento também lhe trazia uma liberdade que ele nunca havia experimentado. A empregada grávida, por sua vez, caminhava rumo aos últimos meses de gestação. Seu corpo transformado era agora símbolo de resistência, de vida nova, de esperança. O brilho em seus olhos, que antes se escondia sob a sombra da humilhação, agora era visível para todos que conviviam com ela. Havia um orgulho silencioso em seu jeito de andar pela mansão, não como alguém inferior, mas como uma mulher que estava conquistando espaço e dignidade. Foi nesse contexto que aconteceu o primeiro acontecimento marcante daquela fase. Um renomado jornalista, conhecido por suas reportagens sociais, visitou o projeto que o milionário havia criado. Ele caminhou pelo jardim da mansão, conversou com voluntários e gestantes, e registrou com olhar sensível o impacto que aquele espaço estava causando. A matéria saiu em rede nacional, com imagens vívidas, crianças brincando, mães recebendo atendimento, e a jovem empregada, grávida e sorridente, sendo apresentada como símbolo de transformação. O país inteiro passou a conhecer aquela história. A repercussão foi imediata. Pessoas de diferentes estados começaram a enviar cartas e mensagens oferecendo apoio, doações e até pedindo orientação para criar projetos semelhantes em suas regiões. Essa visibilidade trouxe uma nova dimensão ao trabalho do milionário, mas também aumentou as críticas.
Alguns acusavam-no de estar usando a empregada como vitrine, outros diziam que era apenas uma jogada de marketing. O peso da opinião pública se tornava cada vez mais forte. Em meio a essa avalanche de atenção, ocorreu uma pequena reviravolta que trouxe consequências inesperadas. Um antigo amigo do milionário, com quem havia rompido relações por discordâncias nos negócios, reapareceu após anos. Ele pediu uma reunião particular e, em tom quase arrependido, elogiou a coragem do projeto. A presença desse amigo despertou memórias e questionamentos no coração do milionário. Será que estava realmente pronto para reatar vínculos que um dia decidiu cortar? A dúvida pairava, mas a conversa mostrou que seus gestos estavam ressoando muito além do círculo familiar. Enquanto isso, a mãe do milionário não desistia de tentar recuperar o controle. Ela contratou assessores de imagem e iniciou discretamente uma campanha para desacreditar o projeto. Reuniões com figuras influentes, colunas em jornais e comentários velados em eventos sociais começaram a aparecer. O milionário percebeu o movimento, mas decidiu não confrontar diretamente. Em vez disso, intensificou sua presença pública ao lado das gestantes, dando entrevistas e abrindo espaço para que elas mesmas falassem sobre suas histórias. O segundo grande acontecimento desse período veio durante um evento cultural em São Paulo. Um teatro tradicional abriu suas portas para uma peça que tratava de desigualdade social. Ao final, o milionário foi convidado a subir ao palco e falar sobre seu projeto. Ele levou consigo a empregada, que, com a barriga já bem evidente, se emocionou diante da plateia lotada. O calor das luzes, o cheiro da madeira do palco e o eco das palmas criaram um ambiente inesquecível. Pela primeira vez, ela falou publicamente sobre sua jornada e sobre como a confiança que receberá havia transformado sua vida. O público aplaudiu de pé, e muitos choraram. Esse episódio consolidou o respeito da sociedade por ela e fortaleceu ainda mais a iniciativa do milionário. Mas, como sempre, cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios. Na semana seguinte, um grupo de empresários conservadores retirou investimentos importantes de uma das empresas do milionário, alegando discordância com seus valores. O impacto financeiro foi imediato. Relatórios mostravam quedas, diretores reclamavam e o clima dentro da companhia tornou-se pesado. Foi nesse momento que surgiu uma reviravolta de médio impacto. Em vez de tentar recuperar esses investidores, o milionário decidiu abrir espaço para novos parceiros, menores em capital, mas alinhados com sua visão social. Essa decisão ousada gerou insegurança, mas também abriu caminhos inesperados. A empregada, por sua vez, enfrentava seus próprios dilemas. Durante uma visita ao bairro onde cresceu, ouviu críticas duras de antigos conhecidos. Alguns diziam que ela havia mudado demais, que estava se aproveitando da bondade do patrão. O peso dessas palavras a fez chorar, mas também a fortaleceu. Ela percebeu que sua luta não era apenas pessoal, mas coletiva. Aquela resistência fazia parte do preço de estar à frente de uma. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Mudança. Foi nesse contexto que ocorreu outro momento de vulnerabilidade do milionário. Sozinho em seu escritório, ele olhou para retratos antigos de sua infância e lembrou-se da época em que seu pai o ensinava sobre responsabilidade e legado. As lágrimas vieram discretas, mas reais. Ele sentia o fardo de estar decepcionando parte da família, mas também sabia que estavam orando valores mais profundos. Essa lembrança o renovou e o ajudou a seguir em frente. Um novo acontecimento relevante marcou o semestre, a inauguração oficial da Casa de Apoio, agora ampliada. O espaço, decorado com simplicidade e aconchego, cheirava a tinta fresca e flores. Estavam presentes autoridades locais, jornalistas e famílias beneficiadas. O momento mais emocionante foi quando a empregada cortou a fita simbólica ao lado do milionário. A cena foi registrada por várias câmeras e transmitida para todo o país. Essa vitória, no entanto, exigiu sacrifícios. O milionário precisou vender um de seus imóveis mais valiosos para financiar a obra. A decisão surpreendeu a todos, mas ele não hesitou. Poucos dias depois, uma reviravolta de grande impacto aconteceu. A mãe do milionário, em um evento privado, confrontou o filho diante de aliados influentes. Ela declarou que se ele continuasse a investir no projeto, estaria rompendo definitivamente com a família e perderia o apoio da tradição que sustentava seu nome. O salão,
iluminado por lustres imponentes e decorado com arranjos luxuosos, ficou em silêncio. O milionário respirou fundo, sentiu o suor nas mãos, mas respondeu com firmeza que não voltaria atrás. Essa decisão pública marcou o rompimento definitivo com parte da família, mas também deixou claro para todos que ele estava disposto a pagar qualquer preço pela sua causa. A mansão, que antes parecia palco de batalhas silenciosas, começou a refletir essas mudanças. Os corredores antissombrios agora exibiam quadros pintados por artistas locais apoiados pelo projeto. O jardim recebia feiras culturais com música popular brasileira, comidas típicas e artesanato. A cultura do país pulsava em cada canto, transformando o espaço em algo que unia tradição e inclusão. Outro acontecimento transformador foi a formatura da empregada no curso noturno. A cerimônia, simples, ocorreu em uma escola comunitária. O cheiro de papel, tinta e flores improvisadas enfeitava o ambiente. Ela subiu ao palco com lágrimas nos olhos, recebeu o diploma e foi aplaudida de pé. O milionário, presente discretamente, sentiu um orgulho imenso. Essa vitória dela era também dele, mas acima de tudo, era da nova vida que ambos estavam construindo. Os meses seguintes trouxeram o calor intenso do verão, com tempestades repentinas que alagavam ruas, mas também traziam frescor. O bebê crescia dentro dela, e cada movimento sentido era celebrado como sinal de esperança. Ao mesmo tempo, a cidade mudava. Novos grupos se inspiravam no projeto e começavam a replicar a ideia em bairros afastados. A transformação, que começou com um gesto de empatia, agora se espalhava como corrente. No fim daquele período, o milionário percebeu que já não era o mesmo homem que havia sido meses antes. O peso do luxo e da aparência havia sido substituído pelo valor das relações humanas e pela construção de algo que transcenderia seu nome. A jornada estava longe de terminar, mas já deixava marcas profundas. O clima em São Paulo naquela época estava marcado por chuvas intensas que vinham no fim da tarde, trazendo aquele cheiro característico de terra molhada que se espalhava pelas ruas. As árvores balançavam sob o vento forte, e a mansão, com seus jardins agora repletos de visitantes e encontros comunitários, parecia ter se tornado um lugar vivo, pulsante, diferente do espaço rígido que fora antes. As mudanças eram visíveis a cada canto, vozes de mulheres compartilhando experiências, crianças correndo pelos corredores, aromas de café coado e bolos simples invadindo o ar. Para o milionário, aquele ambiente representava não apenas um projeto social, mas uma extensão da própria alma. A empregada grávida já se aproximava dos últimos meses de gestação. Seu corpo demonstrava sinais de cansaço, mas sua expressão irradiava uma serenidade que inspirava a todos. Muitas mulheres que frequentavam a casa de apoio se sentiam fortalecidas apenas por vê-la ali, participando das reuniões e ajudando nos detalhes. Era como se sua presença fosse um lembrete constante de que dignidade não estava ligada à riqueza, mas à coragem de resistir. Foi nesse período que aconteceu um dos primeiros grandes acontecimentos daquele ciclo. Uma rede de televisão nacional decidiu gravar uma reportagem especial sobre o projeto. Equipes de filmagem ocuparam o jardim, microfones captaram depoimentos e câmeras mostraram detalhes da transformação da mansão. O milionário, em entrevistas, falou com firmeza sobre propósito e responsabilidade social, mas o momento mais marcante foi quando a empregada, com a barriga evidente, relatou sua trajetória. A emoção em sua voz, misturada às lágrimas contidas, tocou profundamente quem assistia. No dia em que a reportagem foi ao ar, a repercussão foi imensa. Cartas, ligações e doações começaram a chegar de todos os cantos do Brasil. Mas, junto com o reconhecimento, surgiu uma nova onda de críticas. Colunistas sociais questionavam se o milionário não estaria tentando construir uma imagem de herói às custas da vulnerabilidade da empregada. Essa narrativa maldosa encontrou espaço em determinados grupos conservadores, aumentando a pressão. O milionário precisou usar toda sua habilidade estratégica para responder sem se perder em confrontos. Ele focou em dar visibilidade às gestantes, mostrando que a força delas era a verdadeira essência do projeto. A mãe do milionário, por sua vez, intensificava suas tentativas de recuperar controle. Ela organizou encontros discretos em clubes privados da cidade, tentando convencer empresários influentes a se afastarem do filho. Para ela, aquilo era uma questão de honra. Mas o milionário já não se deixava intimidar. Cada gesto da mãe servia apenas para reafirmar sua determinação. Um acontecimento de médio impacto ocorreu quando a casa de apoio enfrentou sua primeira dificuldade prática.
O aumento no número de gestantes fez com que os recursos disponíveis começassem a se esgotar. O estoque de alimentos e medicamentos diminuía rapidamente, e alguns voluntários estavam exaustos. A situação exigia decisões imediatas. Em uma noite chuvosa, o milionário reuniu todos na sala principal da mansão. O som da tempestade batendo nas janelas criava uma atmosfera tensa. Ele propôs uma campanha pública de arrecadação, algo inédito até então. A ideia parecia arriscada, mas foi a única saída possível. Para surpresa de muitos, a campanha viralizou. Pessoas comuns, famílias, artistas e até empresas começaram a contribuir. Foi nesse contexto que surgiu uma pequena reviravolta. Um dos maiores críticos do projeto, que antes o atacava nas colunas sociais, fez uma doação. Generosa, ainda que anônima. A notícia vazou e causou espanto. O milionário entendeu que, aos poucos, até aqueles que se opunham começavam a reconhecer a importância da causa. A empregada, mesmo cansada com o avançar da gravidez, continuava estudando e participando ativamente. Sua dedicação chamou a atenção de uma professora que a convidou para auxiliar em oficinas de capacitação. Essa experiência fez descobrir uma nova habilidade: a de ensinar. Ver outras mulheres aprendendo com ela trouxe um brilho diferente ao seu olhar, como se finalmente pudesse acreditar que sua vida estava mudando de maneira definitiva. Entretanto, uma reviravolta de grande impacto aconteceu quando a mãe do milionário decidiu levar o conflito a outro nível. Em uma entrevista exclusiva concedida a uma revista de renome, ela declarou que seu filho havia abandonado os valores da família e estava sendo manipulado por pessoas sem preparo. As palavras repercutiram em todo o país e dividiram opiniões. O milionário, em vez de responder com ataques, convocou uma coletiva em que mostrou números concretos do impacto do projeto. Quantas gestantes haviam recebido apoio, quantos bebês haviam nascido com saúde, quantos cursos haviam sido oferecidos. A força dos fatos abafou as acusações, mas o desgaste emocional foi enorme. No meio de toda essa pressão, outro acontecimento relevante marcou a história. Durante um evento comunitário realizado no jardim, a empregada entrou em trabalho de parto inesperadamente. O ambiente, antes repleto de música e vozes alegres, se transformou em tensão. Médicos voluntários correram, pessoas abriram espaço, e o milionário permaneceu ao lado dela, segurando sua mão. O choro do bebê, ao nascer, trouxe alívio e emoção. O som ecoou pelos corredores da mansão como símbolo de vitória. Esse nascimento não foi apenas pessoal, mas coletivo, como se todos tivessem participado daquele momento. O impacto do nascimento foi imenso. Jornais, revistas e programas de televisão destacaram o bebê como símbolo de esperança de um novo ciclo. O milionário, mesmo exausto, não se deixou levar pela emoção sem responsabilidade. Ele reforçou que, mais do que uma história individual, aquilo representava uma causa maior. Nos dias seguintes, o ambiente da mansão mudou novamente. O cheiro de talco e leite em pó se misturava ao aroma de café e bolo. O choro do bebê trouxe uma nova vida ao espaço, lembrando a todos que aquele projeto não era apenas sobre estruturas, mas sobre pessoas reais. A empregada, mesmo fragilizada após o parto, recebeu apoio constante. Ela se tornou ainda mais símbolo de resiliência, inspirando outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Uma reviravolta de médio impacto ocorreu quando um grupo de empresários retirou apoio financeiro após a repercussão do nascimento. Alegavam que não queriam associar suas marcas a uma história que consideravam polêmica. A queda no orçamento foi significativa. O milionário, no entanto, reagiu com estratégia, buscou apoio em pequenas empresas e em comunidades locais. O processo foi mais trabalhoso, mas trouxe uma rede mais sólida e autêntica de apoiadores. Outro momento transformador veio em uma visita ao interior do estado, onde o milionário e a empregada foram convidados para conhecer um projeto comunitário que se inspirou no deles. O calor do lugar, os aromas de comida caseira e a simplicidade das pessoas os emocionaram profundamente. Ali, perceberam que estavam construindo algo muito maior do que imaginavam, um movimento que já começava a se espalhar pelo país. Enquanto isso, a mãe do milionário percebia que estava perdendo espaço. Sua influência diminuía, suas opiniões já não tinham a mesma força. Essa constatação a deixava cada vez mais amarga, mas também expunha sua vulnerabilidade. O filho, apesar de todo o conflito, sentia compaixão. Ele sabia que a dureza da mãe vinha de uma vida inteira dedicada a preservar tradições. Essa percepção não apagava as feridas,
mas mostrava que a luta não era apenas externa, mas também emocional. Ao final daquele ciclo, o milionário olhou para tudo o que havia acontecido e percebeu o quanto havia mudado. Não era mais apenas um homem de negócios. Era alguém disposto a enfrentar críticas, sacrifícios e até a ruptura familiar para seguir aquilo em que acreditava. A mansão, agora viva e pulsante, era o reflexo de sua transformação. O bebê, pequeno e frágil, simbolizava a esperança de um futuro diferente. A empregada, fortalecida pela jornada, já não era vista como alguém inferior, mas como protagonista de sua própria história. E o milionário, em meio a tantas lutas, entendia que sua maior conquista não estava no dinheiro ou no reconhecimento, mas no impacto que conseguirá gerar nas vidas ao seu redor. As semanas seguintes ao nascimento do bebê transformaram de forma definitiva o cotidiano da mansão. A vida agora tinha um ritmo diferente, ditado pelos choros e sorrisos da criança que se tornará o centro das atenções. Cada visitante que chegava à casa de apoio era recebido não apenas com a hospitalidade de sempre, mas também com a visão do pequeno, deitado em seu berço improvisado na sala principal, como se fosse o guardião daquele lugar. Havia uma aura de esperança que contagiava a todos. O milionário, ao observar a cena, sentia que sua decisão de lutar contra todas as adversidades não apenas tinha sido acertada, mas também havia dado um novo significado à sua própria existência. A empregada, agora mãe, era cuidada por um grupo de mulheres que se revezava para garantir que ela tivesse tempo para descansar. Apesar das noites mal dormidas, seu semblante mostrava alegria genuína. Em meio ao barulho das crianças, as conversas intensas e as reuniões que aconteciam quase diariamente, ela se descobria parte de uma grande família que antes jamais imaginara ter. Sua vida, marcada por anos de luta e humilhação, agora ganhava contornos de vitória. Mas, se dentro da mansão o ambiente era de celebração e união, fora dela o cenário continuava conturbado. A mãe do milionário intensificava suas tentativas de desmoralizar o filho. Ela passou a usar sua influência em colunas sociais e círculos de alta sociedade para espalhar a ideia de que o projeto não passava de uma forma de explorar a miséria alheia. Organizava jantares luxuosos em clubes privados, onde falava abertamente contra o trabalho do filho, dizendo que ele havia se perdido e que estava manchando o nome da família. A pressão sobre o milionário aumentava, mas ele já havia aprendido a lidar com críticas. Em uma manhã chuvosa, ao ler um artigo que trazia novas acusações contra ele, respirou fundo e decidiu que não responderia mais aos ataques com justificativas. Em vez disso, convocaria a imprensa para visitar a mansão e ver de perto o impacto real do projeto. E assim fez. Câmeras, repórteres e jornalistas entraram nos salões da antiga casa e encontraram um espaço vivo, cheio de histórias de superação, crianças correndo, mães aprendendo novas habilidades e um ambiente que transbordava dignidade. A reportagem que se seguiu foi devastadora para os críticos, pois não havia argumento capaz de apagar aquilo que os olhos viam. No entanto, enquanto a repercussão positiva crescia, uma crise inesperada abalou o coração de todos. Uma das gestantes que havia chegado recentemente à casa apresentou complicações sérias em sua gravidez. O atendimento médico voluntário não foi suficiente, e ela precisou ser levada às pressas para o hospital. A tensão tomou conta da mansão. O milionário acompanhou todo o processo, permanecendo ao lado da jovem mãe durante horas de espera angustiante. Quando o bebê finalmente nasceu, frágil mas com vida, todos respiraram aliviados. Esse episódio serviu para evidenciar a necessidade urgente de ampliar o suporte médico dentro do projeto, algo que exigiria recursos muito maiores do que os disponíveis. A partir desse ponto, o milionário passou a buscar parcerias com universidades de medicina, hospitais privados e profissionais de saúde. Muitos aceitaram colaborar, sensibilizados pela causa. Logo, a mansão passou a contar com atendimentos médicos regulares e uma estrutura mais sólida para acompanhar gestantes em risco. O episódio doloroso se transformou em combustível para ampliar ainda mais o alcance do projeto. Enquanto isso, a empregada se fortalecia cada vez mais. O nascimento do filho não a impediu de continuar estudando. Pelo contrário, parecia lhe dar mais motivação. Ela começou a se destacar nas oficinas, auxiliando outras mulheres que mal sabiam ler e escrever. Seu jeito paciente e acolhedor conquistava a confiança das participantes. Aos poucos, foi assumindo um papel de liderança dentro da casa. O milionário observava aquilo com orgulho silencioso. Ele sabia que, embora tivesse dado o primeiro passo, eram mulheres como ela que mantinham o projeto vivo. A repercussão do nascimento do bebê continuava sendo notícia.
Jornais passaram a chamá-lo de o bebê da esperança, e isso trouxe ainda mais visibilidade para o projeto. Mas, como em toda grande mudança, também surgiram adversários mais poderosos. Alguns políticos começaram a se incomodar com o destaque do milionário e passaram a pressionar órgãos públicos para dificultar o funcionamento da casa. Exigiam licenças, fiscalizações e impostos que antes não eram cobrados. Era uma clara tentativa de minar a iniciativa. O milionário, longe de se intimidar, usou sua influência para expor essas manobras à sociedade. Em entrevistas, denunciou as dificuldades burocráticas e mostrou como, em vez de apoiar um projeto social que beneficiava centenas de famílias, certas autoridades estavam tentando destruí-lo. O apoio popular cresceu ainda mais, e manifestações espontâneas começaram a surgir nas portas da mansão. Pessoas levavam cartazes, flores e palavras de incentivo. A mansão havia se transformado em um símbolo de resistência e solidariedade. Nesse contexto, ocorreu uma virada importante. Um grande empresário, que até então observava a situação de longe, decidiu oferecer um apoio financeiro massivo para o projeto. Ele declarou publicamente que acreditava na iniciativa e que estava disposto a investir parte de sua fortuna para garantir que ela continuasse crescendo. A notícia caiu como uma bomba nos jornais e enfraqueceu ainda mais os críticos. O milionário recebeu a ajuda, mas deixou claro que os recursos seriam usados exclusivamente para expandir o atendimento e criar novas casas de apoio em outras cidades. Foi nesse período de expansão que um momento profundamente simbólico aconteceu. A empregada, que havia sido humilhada tantas vezes pela mãe do milionário, foi convidada para discursar em um grande evento organizado para apresentar os resultados do projeto. Diante de uma plateia formada por empresários, jornalistas e representantes de organizações sociais, ela contou sua história com simplicidade e força. Falou de sua vida marcada por lutas, das humilhações que sofreu e da transformação que encontrou naquele espaço. Suas palavras arrancaram aplausos de pé e lágrimas de muitos presentes. O milionário, emocionado, percebeu que sua voz já não era a única a guiar aquele movimento. Enquanto isso, a mãe dele, isolada em sua arrogância, começou a enfrentar as consequências de seus próprios atos. Pessoas que antes a apoiavam passaram a se afastar, incomodadas com seu discurso de ódio e preconceito. Os convites para os jantares luxuosos rarearam, e ela se viu sozinha em meio ao silêncio de salões outrora lotados. Esse declínio a abalava profundamente, mas também revelava que o mundo estava mudando e que sua visão antiquada já não encontrava espaço. No interior da mansão, a vida seguia com intensidade. O bebê crescia saudável, trazendo alegria para todos. As crianças das outras mães brincavam ao seu redor como se fossem irmãos. A empregada, cada vez mais respeitada, se tornava referência para aquelas que chegavam em busca de acolhimento. O milionário, por sua vez, mantinha-se firme na missão, administrando com sabedoria os novos desafios que surgiam com a expansão do projeto. Mas o que mais o tocava eram os pequenos gestos cotidianos. O cheiro de pão assado vindo da cozinha comunitária, o riso das gestantes durante as oficinas, o olhar agradecido de mães que recebiam apoio no momento mais difícil de suas vidas. Ele sabia que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar a satisfação que sentia ao presenciar aquelas transformações. E, assim, entre avanços e desafios, críticas e conquistas, o projeto continuava crescendo. O milionário já não era visto apenas como um empresário de sucesso, mas como alguém que havia escolhido usar sua fortuna para transformar vidas. A empregada, agora mãe e líder, provava diariamente que dignidade e coragem eram mais fortes do que qualquer preconceito. A mansão, antes símbolo de ostentação, agora era um espaço de acolhimento e esperança. E cada história que nascia ali mostrava que, apesar das lutas, sempre era possível escrever um final diferente. Com a chegada do outono em São Paulo, as manhãs passaram a ser frias, com neblina cobrindo parte da cidade e um cheiro úmido que entrava pelas frestas das janelas da mansão. A mudança de estação trouxe também novos desafios e oportunidades. O milionário percebeu que o projeto havia crescido de forma impressionante nos últimos meses, mas que, para se consolidar, precisava planejar com mais estratégia a expansão e a manutenção da casa de apoio. A visibilidade conquistada havia gerado admiradores e críticos, e ele sabia que qualquer decisão errada poderia comprometer tudo o que havia sido construído. A empregada, agora completamente integrada à rotina da mansão e do projeto, enfrentava seu próprio desafio: equilibrar o cuidado do bebê com suas responsabilidades nas oficinas e cursos. Cada dia era intenso.
O cheiro de leite fresco e de talco misturava-se ao aroma do café coado na cozinha e das flores recém-colhidas do jardim. Apesar do cansaço físico, ela sentia uma força interior renovada. Sua relação com o milionário também havia mudado. Não era mais apenas de empregador e empregada, mas de confiança mútua e parceria em algo maior. O primeiro acontecimento relevante desse período ocorreu quando uma grande empresa de alimentos entrou em contato oferecendo doações mensais de mantimentos para a casa de apoio. Era uma ajuda significativa, mas exigia negociações detalhadas sobre logística e distribuição. O milionário assumiu pessoalmente a coordenação, aproveitando a oportunidade para criar uma rede de fornecedores locais que se beneficiassem do projeto, fortalecendo também a economia da região. Essa ação trouxe uma pequena reviravolta. Antigos parceiros questionaram sua decisão, temendo perder privilégios, mas ele manteve firme sua postura. Em seguida, surgiu uma reviravolta de médio impacto. Durante um evento beneficente, um famoso influenciador digital visitou a mansão e decidiu fazer uma transmissão ao vivo, mostrando o dia a dia das gestantes e do bebê recém-nascido. O alcance foi impressionante. Milhares de pessoas acompanharam a transmissão, enviando doações instantaneamente. No entanto, junto com o apoio vieram críticas de haters, que questionavam a relação do milionário com a empregada. O impacto emocional foi grande, especialmente para ela, que se viu exposta ao julgamento público. O milionário a apoiou, mostrando que a confiança e a verdade superavam qualquer ataque externo. Outro grande acontecimento foi quando o milionário decidiu levar o projeto para uma comunidade no interior do estado. A viagem foi planejada com meses de antecedência, envolvendo o transporte de materiais, voluntários e equipamentos médicos. O clima na cidadezinha era diferente: cheiro de terra molhada após chuva, ruas de paralelepípedo, feiras com cores vibrantes e músicas tradicionais ecoando ao fundo. A chegada do projeto foi recebida com entusiasmo, mas também com desconfiança por parte de moradores que não conheciam a iniciativa. Durante a instalação do centro de apoio, um pequeno incidente aconteceu. Um dos voluntários cometeu um erro logístico que poderia comprometer parte dos suprimentos. O milionário interveio pessoalmente, reorganizando tudo com calma e mostrando que liderança também significava paciência e prática. Essa ação gerou uma reviravolta pequena, mas significativa. Ele conquistou a confiança dos moradores, que passaram a colaborar ativamente com o projeto. Enquanto isso, a mãe do milionário continuava tentando minar o trabalho dele. Em uma reunião em um clube de elite, comentou sobre a expansão do projeto, insinuando que o filho havia perdido o senso de realidade e estava sendo manipulado. A repercussão dentro do grupo de empresários foi mista. Alguns passaram a questionar sua posição, mas outros aplaudiram sua postura conservadora. O milionário, ciente da tentativa de desestabilizá-lo, decidiu não reagir diretamente. Em vez disso, trabalhou silenciosamente para consolidar sua autoridade e mostrar resultados tangíveis. A empregada passou a assumir um papel de maior protagonismo na expansão. Ela organizou oficinas, supervisionou a distribuição de recursos e tornou-se mentora das novas voluntárias. Sua coragem e dedicação a tornaram referência. Em uma manhã de sol, ao caminhar pelo novo espaço, sentiu-se completamente realizada ao ver gestantes sorrindo e mães aliviadas com o suporte recebido. A sensação de propósito a transformava, e o milionário, observando, sentia orgulho genuíno de sua evolução. Um acontecimento de médio impacto ocorreu quando um grupo de políticos locais tentou aprovar uma lei que dificultaria a operação da casa de apoio, alegando irregularidades burocráticas. O milionário convocou reuniões com advogados, apresentou relatórios detalhados e mobilizou a comunidade para pressionar a aprovação correta da lei. Após semanas de esforços, conseguiu reverter a situação, consolidando ainda mais sua reputação como líder de mudanças sociais. Essa vitória, embora importante, exigiu dedicação intensa e noites sem dormir, mostrando que cada conquista tinha seu preço. Durante uma tarde de inverno, uma reviravolta de grande impacto mudou completamente o rumo das relações familiares. A mãe do milionário, percebendo que sua influência estava se esgotando e que a opinião pública estava a favor do filho, tentou uma última cartada. Convocou uma entrevista para pressioná-lo publicamente. No entanto, o milionário apareceu acompanhado da empregada, do bebê e de várias mulheres beneficiadas pelo projeto. Ele falou com firmeza sobre propósito, dignidade e responsabilidade social, deixando claro que não se deixaria manipular por ninguém. A cena se tornou viral, e a imagem da mãe isolada e derrotada contrastando com a força e unidade do projeto repercutiu nacionalmente. Enquanto isso,
a mansão e a casa de apoio seguiam em transformação. O jardim, antes silencioso, agora era palco de atividades culturais, aulas de artesanato e encontros comunitários. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao aroma de café e pão assado. O ambiente vibrava com risos, passos apressados e conversas emocionadas. O milionário se orgulhava de cada detalhe, sabendo que cada canto do espaço refletia não apenas esforço, mas também amor e dedicação. Outro grande acontecimento marcou aquele período. Uma conferência internacional de projetos sociais convidou o milionário para apresentar sua iniciativa. Ele viajou acompanhado da empregada e de algumas voluntárias, apresentando o impacto real do trabalho. O evento ocorreu em uma cidade europeia, e o contraste entre o frio do lugar e o calor da receptividade foi marcante. O projeto recebeu reconhecimento internacional, gerando novas oportunidades de parcerias e financiamento. Essa vitória consolidou a visão do milionário de que seus esforços tinham repercussão muito além do Brasil. No retorno, o milionário percebeu que sua vida pessoal também havia mudado. O vínculo com a empregada não era apenas profissional, mas profundo e baseado em respeito e admiração mútua. O bebê, agora mais ativo, trazia alegria a todos. A história dele se tornava exemplo de superação e coragem para o público que acompanhava a cada passo. Enquanto o outono dava lugar ao início do inverno, a mansão estava completamente transformada. O antigo espaço de luxo e formalidade agora era um centro de acolhimento e aprendizado. As histórias das gestantes, dos voluntários e do próprio milionário se entrelaçavam, mostrando que mesmo diante de críticas e desafios, era possível construir algo verdadeiro e duradouro. O milionário entendia que sua maior vitória não estava no dinheiro, nem na fama, mas na capacidade de transformar vidas. A empregada, a cada dia mais confiante e independente, se tornava símbolo da resistência e da força feminina. E o bebê, com seus primeiros passos e risadas, lembrava a todos que, mesmo nas adversidades, a esperança sempre encontra espaço para florescer. O início do ano seguinte trouxe uma energia diferente para a mansão. O clima em São Paulo ainda carregava a umidade do verão, mas havia um sol radiante que iluminava cada canto da propriedade. O jardim, antes simples, agora era um espaço cuidadosamente planejado, com árvores frondosas, flores de cores vibrantes e áreas de convivência para crianças e mães. O cheiro do café fresco se misturava ao aroma das flores recém-colhidas, criando um ambiente acolhedor e reconfortante. O milionário caminhava pelos corredores com um sentimento de realização que não havia sentido antes. Ele sabia que cada decisão, cada sacrifício, cada luta contra críticas e preconceitos havia valido a pena. A empregada, agora mãe e líder reconhecida dentro do projeto, se movia com confiança pelos espaços da mansão. Seu bebê, com pouco mais de um ano, já começava a dar seus primeiros passos, trazendo alegria e risadas contagiantes. Ela observava o filho brincar com outras crianças, sentindo que a vida que construíra era resultado de coragem, determinação e da confiança depositada nela pelo milionário. Cada pequeno gesto do bebê era celebrado como um símbolo de esperança e renascimento. A primeira grande cena do capítulo envolveu a inauguração oficial de um novo anexo da casa de apoio. O espaço incluía salas de aula para cursos de capacitação, consultórios médicos e um playground completo. A cerimônia contou com a presença de representantes do governo local, jornalistas e membros da comunidade. O milionário e a empregada cortaram a fita juntos, cercados por aplausos, sorrisos e lágrimas de emoção. O ambiente estava decorado com flores, faixas de boas-vindas e o som suave de músicas brasileiras tocando ao fundo, lembrando a todos da riqueza cultural que permeava o projeto. Durante o evento, um acontecimento de médio impacto ocorreu. Um grupo de empresários conservadores tentou desqualificar o projeto, insinuando que os recursos não estavam sendo utilizados de forma adequada. O milionário, no entanto, apresentou relatórios detalhados, depoimentos de mães beneficiadas e imagens do dia a dia da casa de apoio. A transparência e a clareza com que conduziu a situação conquistaram a confiança de todos os presentes e fizeram com que os críticos se calassem. A reviravolta reforçou a importância da honestidade e da dedicação para alcançar reconhecimento e respeito. Poucos dias depois, outro acontecimento marcante trouxe ainda mais visibilidade ao projeto. Um programa de televisão de grande audiência realizou uma reportagem especial sobre a história da empregada e do milionário. As câmeras captaram o dia a dia da mansão, as oficinas de capacitação, os atendimentos médicos e, principalmente, a relação de cuidado e parceria entre o milionário e a mulher que antes havia sido humilhada. O público ficou emocionado com cada detalhe,
o cheiro do bolo assado na cozinha, os risos das crianças, o toque carinhoso do milionário no ombro da empregada. A repercussão foi nacional, e a história se tornou símbolo de superação e solidariedade. A mãe do milionário, por sua vez, enfrentava o isolamento social. Suas tentativas de interferir no projeto haviam fracassado, e sua influência diminuía a cada dia. Ela assistia de longe ao sucesso do filho e à transformação da vida da empregada, sentindo-se derrotada, mas também incapaz de negar a importância do trabalho realizado. Esse momento marcou uma reviravolta emocional de grande impacto. Finalmente, ela começou a refletir sobre suas próprias atitudes e a compreender que o verdadeiro poder não está em controlar ou humilhar, mas em apoiar e inspirar. Enquanto isso, a empregada recebia reconhecimento não apenas dentro do projeto, mas também na comunidade em geral. Ela foi convidada para palestras, encontros de mães e grupos de mulheres que buscavam inspiração. Sua coragem e resiliência se tornaram um exemplo vivo de transformação social. Em cada evento, o bebê a acompanhava, tornando-se também um símbolo de esperança para todos que a conheciam. Uma reviravolta pequena, mas significativa, ocorreu quando uma antiga amiga da empregada, que havia se afastado por inveja, voltou ao projeto pedindo para participar das atividades. A reconciliação não foi imediata, mas a empregada demonstrou generosidade e abriu espaço para a amiga colaborar. Esse gesto de perdão e maturidade fortaleceu ainda mais a confiança de todos na liderança dela e mostrou que a empatia podia superar ressentimentos antigos. O milionário, apesar de todo o reconhecimento, enfrentava seu próprio conflito interno. Ele precisava equilibrar sua vida profissional, a expansão do projeto e o cuidado com a família recém-formada. Muitas noites foram passadas em claro, revisando relatórios e planejando novas etapas. Porém, cada sorriso da empregada e cada passo do bebê lembravam-no de que seu esforço valia mais do que qualquer lucro financeiro ou prestígio social. Ele começava a compreender que a verdadeira medida de sucesso estava nas vidas transformadas pelo seu trabalho e não apenas nos números. Outro acontecimento de médio impacto envolveu a necessidade de financiar a expansão para novas cidades. O milionário enfrentou obstáculos financeiros, burocráticos e logísticos. Era necessário conseguir doações, organizar transportes, contratar profissionais e garantir que o padrão de qualidade fosse mantido. Apesar dos desafios, ele contou com o apoio da empregada, voluntários e parceiros locais. Cada vitória era conquistada com esforço visível e cada passo exigia sacrifício, mas juntos conseguiram avançar, consolidando o projeto como referência nacional. Uma reviravolta de grande impacto aconteceu durante uma conferência anual de filantropia realizada no Brasil. O milionário foi convidado para apresentar seu projeto, mas no momento de subir ao palco, a empregada foi chamada para acompanhá-lo. Ela foi apresentada como co-líder, reconhecendo publicamente seu papel na transformação da casa de apoio. O público reagiu com aplausos e lágrimas. A emoção tomou conta do palco, o cheiro de flores do evento, o som das palmas e o calor humano criaram um momento inesquecível. A mensagem era clara: a verdadeira mudança social acontece quando se dá voz e poder às pessoas certas. Nos dias seguintes, a vida na mansão seguiu com intensidade. As rotinas diárias, os cursos, os atendimentos médicos e as brincadeiras com as crianças continuavam, mas agora havia uma sensação de completude. O milionário e a empregada desenvolveram uma conexão emocional sólida e profunda. Não havia mais barreiras de hierarquia ou humilhação, apenas respeito, admiração e parceria. O bebê crescia saudável e feliz, rodeado de carinho e aprendizado. Outro momento marcante foi a inauguração de uma biblioteca comunitária dentro do projeto. Ela foi decorada com livros, brinquedos educativos e espaços para leitura em grupo. O ambiente cheirava a papel novo e madeira polida. Mães e crianças podiam explorar livros, ouvir histórias e aprender em um espaço seguro. A iniciativa reforçou o compromisso do milionário e da empregada com a educação e a cultura, mostrando que transformação social envolve múltiplas dimensões. A última grande reviravolta aconteceu quando a mãe do milionário finalmente se aproximou para reconhecer o valor do filho e da empregada. Em um encontro silencioso no jardim da mansão, ela se desculpou pelas humilhações passadas e reconheceu que o verdadeiro poder não estava no controle ou no luxo, mas no amor e na solidariedade. A cena foi emocionante. O sol da tarde iluminava os rostos, o cheiro das flores preenchia o ar, e o som das crianças brincando ao fundo criava um clima de reconciliação e esperança. No final, a mansão tornou-se um símbolo de transformação, união e resiliência. O milionário,
A empregada e o bebê formavam um núcleo de amor e inspiração que impactava não apenas aqueles que viviam ali, mas toda a comunidade em volta. Cada desafio superado, cada sacrifício feito e cada vitória conquistada consolidaram a história de superação que todos acompanhavam. A empregada, antes humilhada e desacreditada, agora liderava com confiança e determinação. O milionário, que enfrentou críticas, pressões familiares e obstáculos burocráticos, transformou sua fortuna em legado social. E o bebê, símbolo da esperança e do futuro, caminhava cercado de cuidado e carinho, lembrando a todos que a vida é feita de oportunidades para recomeçar e prosperar. O clima na mansão era de celebração contínua. O jardim vibrava com a presença de famílias, voluntários e crianças, o cheiro de comida caseira misturava-se ao perfume das flores, e o som das risadas ecoava pelos corredores. O projeto havia superado expectativas, se consolidado e inspirado novas iniciativas em todo o país. Ao olhar para tudo isso, o milionário percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada sacrifício feito e cada decisão tomada com coragem haviam criado uma história de superação e amor. A empregada, agora mãe e líder, representava a transformação que surgia quando alguém acreditava em si mesmo e recebia apoio para crescer. O bebê, com sua inocência e energia, lembrava que a vida continua e que a esperança sempre encontra caminho para florescer. E assim, a história chegou ao seu desfecho. Um final feliz e emocionante, construído com esforço, dedicação e coragem, mostrando que mesmo diante de humilhações, críticas e desafios, é possível transformar vidas, criar novas oportunidades e construir um legado que inspira gerações. A mansão, antes palco de conflitos, agora era sinônimo de amor, solidariedade e esperança, e cada canto, cheiro e som reforçava a mensagem de que juntos, com empatia e determinação, é possível vencer qualquer obstáculo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve luta nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.